Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, eu havia gravado um vídeo aqui, até comentei sobre isso, mas eu gravei um vídeo relativo ao canal do Rubens Sodré, que de acordo com ele havia sofrido aí umas investidas da plataforma do YouTube e que fez com que ele perdesse, ou de alguma forma, todos os vídeos. Eu até achei que a obra dele, partindo do pressuposto de que ele realmente tenha sofrido esse, essa investida do YouTube, então seria uma perda da obra dele, independente de como ela é, do que ela é, se eu concordo ou discordo. Né? Seria uma perda para a obra dele. Mas ele publicou o vídeo e tal, então eu acabei pegando uma notificaçãozinha aqui com relação a um vídeo que ele lançou agora, que tem o título, sei lá, Redução Populacional, coisa parecida assim. E aí esse título se baseia numa matéria que saiu aí nos veículos de imprensa, na mídia, principalmente aqui nas plataformas na internet. Então, ele buscou alguém, ele disse que alguém enviou isso para ele, e ele fez vamos dizer assim, com base na manchete que diz lá que redução populacional, não, pandemia antecipa redução populacional, entendeu? Com base nisso, apenas no título, ele gravou um vídeo aí de cerca de 4 minutos em que ele cria toda uma expectativa, aí ele faz uma retrospectiva do período em que ele estava fazendo os DVDs Prepare-se, e aí ele diz que tudo aquilo que ele falou naquela época agora estava se consolidando e que os senhores do mundo, aquela mesma toada, né? Que os senhores do mundo haviam, a partir de agora, estavam falando aberta e claramente sobre essas coisas. E aí você vai ler a matéria, e é lógico, tanto a matéria jornalística que saiu aqui no IG, no último segundo, aquelas coisas todas, né? E em outros veículos reproduzem a mesma reportagem. Tanto a matéria aqui do IG tem o objetivo de criar um impacto para fazer com que as pessoas vão ler, quanto o Rubens Sodré. Então, ou seja, com um título desse, o IG quer te chamar a atenção das pessoas para a matéria. E com o título que o Rubens exaltou, né, o título da matéria, sem ter falado mais nada sobre o conteúdo da matéria em si, mas apenas a manchete, ele criou uma outra expectativa. E a matéria é do dia 28/8, e ela diz assim: a população vai envelhecer e diminuir antes que tenhamos chegado a um padrão de bem-estar social elevado e ao futuro promissor esperado. A pandemia deixou uma marca com quase 700 mil mortos no Brasil, né, lógico, antecipando a redução populacional para o fim desta década. Os cálculos da pesquisadora Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pesquisa Econômica, ou seja, ela está dizendo que muitas pessoas morreram, a gente vai ler mais aqui um pouquinho, muitas pessoas morreram na pandemia, e ela está falando de uma redução populacional que ocorre de forma natural, ou seja, que o planeta aqui vai dizer que nós estamos envelhecendo muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Então, o que ele quer dizer é que essa redução populacional é que muitas pessoas morreram antecipadamente, que provavelmente morreriam daqui a 10 ou talvez 15 anos, 5 anos, seja lá o que for. Essas pessoas acabaram morrendo agora na pandemia. Né? Logicamente, o vírus foi devastador e matou muita gente. Aí nós tivemos governantes que não deram a devida atenção. Né? Em países mais sérios, esses governantes foram obrigados, como no caso dos Estados Unidos e a própria Grã-Bretanha, né? Onde o presidente Trump foi obrigado a ir pela força da democracia e pressão popular, assim como o Boris Johnson teve que tomar a mesma atitude, né, em países mais sérios, que talvez isso rendesse até o que tem acontecido, está acontecendo com o Donald Trump. Ele está sofrendo aí os reveses
né, o resultado daquilo que ele praticou. Né? Eu estou te falando de países onde as pessoas são muito mais sérias, onde então a coisa é um pouco mais complicada. Eu vou ler mais aqui para a gente ir entendendo a questão. Pelas estimativas anteriores, esse encolhecimento só aconteceria na segunda metade do século, segunda metade de 2030. E essa população menor estará mais velha. 1 em cada 4 brasileiros terá 60 ou mais até 2040. A gigante parcela da mão de obra jovem que marcou o Brasil durante as últimas décadas vai diminuir em todo o Brasil, inclusive no norte. A mais jovem das regiões, ou seja, a região norte é onde tem a população mais jovem. E até lá a população vai estar envelhecida, ou seja, envelheceu antes do tempo, as pessoas morreram antes do tempo, então houve uma antecipação das gerações nesse ponto de vista. Ou seja, aqueles que deveriam durar um pouco mais e morrer num período, morreram antecipadamente na pandemia e podem morrer em outras pandemias, ou se essa pandemia aqui, que ela já vai virar uma endemia, ou seja, nós vamos de tempo em tempo, nós vamos ter que continuar tomando vacina se quisermos permanecer vivos por mais algum tempo, né? Então, sabe-se quantas outras pandemias podem vir e é complicado, né? Daqui a 20 anos, não teremos conseguido erradicar a miséria, ter a totalidade dos adolescentes no ensino médio ou superior e seguiremos como um dos países mais desiguais do mundo. Então, vejam só, eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu estou pretendendo colocar o vídeo do Rubens Sodré no final desse meu vídeo aqui, para que vocês possam ver. Mas vejam só como você recebe uma informação e deliberadamente, ou seja, a pessoa fez isso propositalmente, sabe o que está fazendo, criando uma outra narrativa, uma outra situação que acaba envolvendo as pessoas ficam só com o título e elas criam conspirações e tal. Eu não tenho nada, não tenho problema de fato com as pessoas. Mas lógico, a partir do momento que você grava um vídeo, você está abrindo, né, está abrindo um precedente para que outras pessoas possam analisar, discordar dos seus vídeos, concordar e gravar outros vídeos. Não, aqui não é um vídeo resposta, que eu não estou falando diretamente com eles, estou falando diretamente com as pessoas e alertando com relação a esse tipo de propaganda que a gente recebe sem observar as coisas. Né? Você recebe e não está observando corretamente como as coisas são. E aí você se enreda nesse emaranhado de conspirações, de mentiras e invencionices, e você acaba afundando, vai viver de conspirações e sobressaltado o tempo todo. Eu já falei disso em outros vídeos, da própria situação dele, que vive sobressaltado, esperando coisas assim. Então, assim, as pessoas são capazes de antecipar algo, como o próprio Apocalipse que as pessoas tanto esperam. Muitas pessoas, muitos fanáticos religiosos tentaram antecipar Apocalipse mundo afora. Então, esse é só mais uma situação. Vejam só, eu vou ler mais um pouco aqui, e aí eu acho que já deu muito para a gente entender. Especialistas que fizeram as previsões para o Brasil daqui a 20 anos, tomando por base o desempenho das últimas décadas, alertam que, se não acelerarmos o investimento em educação e no combate à desigualdade, continuaremos com mazelas há muito superadas no mundo desenvolvido, tendo que aumentar recursos para a saúde, já que teremos 26,5 milhões de pessoas com 70 anos ou mais em 2040. Com a mão de obra menor, ela precisará ou precisa ser alterada, né? E deve ser qualificada e ter investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico para aumentar a produtividade, para compensar
né? Ou seja, para compensar essa perda, né, afirma a especialista. Então, a matéria, ela não fala de que os senhores do mundo, que ninguém vai destruir. Ele é capaz de fazer um outro vídeo dizendo que tem coisas nas entrelinhas, então a vida inteira vivendo sobre conspirações. É complicado isso, né? Então, assim, uma matéria, lógico, eu estou falando, o título é chamativo. Isso é uma técnica, vamos, de marketing do jornalismo, inclusive, para chamar atenção. Para chamar atenção para algumas matérias. Ou o famoso clickbait, né? Quando você está correndo atrás de cliques, de joia, de visualizações. Então, é isso. Então, a matéria não está falando que senhores do mundo, que há um programa aqui para redução. A matéria é chamativa, mas quando você lê realmente, o título, né, a manchete é chamativa. Mas quando você lê de fato, você descobre que está se falando da situação que a pandemia trouxe, com morte de muitas pessoas já numa idade elevada, que deveriam estar com uma outra idade em outro período. Então, toda essa, você só lê, você só entende algo quando você lê. Não dá para você deduzir o que tem no livro, qual é apenas pela capa do livro, ou talvez pela ler a orelha do livro e depois achar que já entende das coisas. Mas existem pessoas que fazem isso deliberadamente, ou seja, ele faz isso sabendo o que está fazendo. É realmente impressionante como os seres humanos são terríveis, né? Provavelmente eu coloque o vídeo dele aqui no final, mas enquanto isso eu vou pensando, e é isso aí. Valeu, muito obrigado. Fala, Rubão! Beleza pura, pura, pura. Obrigado pelo carinho de sempre, gente. Breve, o Verdade Oculta retorna com vídeos, como você já está acostumado, diários ou quase que diários, e ainda as lives também, tá bom? Breve, segura mais um pouco aí. Agora é o seguinte, eu estou aqui com meu palitozinho, estou aqui nesse estúdio, esse estúdio tradicional, o estúdio do Prepare-se, que você está acostumado a ver desde criança, né? E o Rubens também bem mais novo. E você sabe de uma coisa? Com toda sinceridade, parece que tudo aquilo que o Rubens trouxe como surpresa para todo mundo, na época em que fizemos os DVDs Prepare-se, parece que tudo aquilo agora tomou corpo, tomou vida. Aquela verdade oculta que eu revelei e poucos acreditaram, agora ela se torna absolutamente plausível. O balaio das conspirações está ficando vazio. Por quê? Porque depois do Rubens falar em nova ordem mundial e esse assunto virar um assunto comum, corriqueiro na mídia, agora parece que redução populacional também está virando banalidade. Estão falando disso na forma mais aberta possível, na mídia tradicional, a mídia que você já conhece. Esta matéria é o Marcelo, lá de São Paulo, que mandou para o Rubens. Olha aqui, é da matéria do último segundo da IG, tá certo? IG. Olha ali, é mídia oficial. Pandemia antecipa redução da população. Pandemia antecipa redução da população. Cara, alô, seu YouTube, eu não estou falando nada. Eu estou apenas lendo o jornal IG, último segundo. Pandemia antecipa redução da população. Será que é isso mesmo que nós estamos lendo aqui? Pandemia antecipa redução da população. Rapaz, como o Rubens agora vai esmiuçar tudo isso para você, como eu tenho costume de fazer. Você está órfão por enquanto, mas breve, muito em breve, você vai assistir aqui no canal do YouTube uma prévia, tá certo? Do que o Rubens vai mostrar para você, só para você que acompanha a gente há muito tempo, só para você que tem um carinho especial pelo Verdade Oculta, só para você que merece, tá bom? Então aguarde, porque breve, o Rubens vai ler aqui a matéria e vai também esmiuçar ela totalmente para você, tá bom? Mas claro, não no YouTube. O YouTube será apenas para você ter uma introdução do que o Rubens vai falar. Infelizmente não tem outro jeito,
é assim que tem que ser daí para frente, para que você continue acompanhando Verdade Oculta, continue com o Rubens, sendo uma pessoa importante na sua vida, por te falar coisas maravilhosas a respeito do futuro que você não saberia, mas agora fica sabendo. Não é uma maravilha uma notícia dessa? É assim que o YouTube quer, é assim que nós temos que fazer, é uma maravilha. Você que está ligado já sabe. Pandemia antecipa redução da população, matéria do IG, último segundo. Então, tá valendo, tá aqui a matéria, nós vamos esmiuçar matérias desse tipo e esse tipo de assunto muito em breve para você acompanhar aqui com o Rubens. Por enquanto, é apenas algo que eu mostro para você que, meu irmão, minha irmã, que é isso? Ô, seu doutor, eu estou lendo isso aqui mesmo? Você está lendo isso aqui comigo? A matéria que meu amigo Marcelo, o locutor lá de São Paulo, mandou? Você está lendo isso aqui mesmo? Eu estou lendo isso mesmo? Será que isso é verdade? Nós estamos lendo isso no IG? Pandemia antecipa redução da população, matéria do IG, último segundo. Para você que está ligado. Um abraço, fique conosco, continue com Verdade Oculta, porque breve em breve, muito em breve mesmo, o Rubens retorna. É só aguardar. Muito obrigado.